Olá, meu amigo, minha amiga, canal Sangue Santista 3S está na área a partir de agora. Eu sou Samuel Pereira, estamos chegando para mais um vídeo no canal. A Break News do Peixão, sempre atualizada com as últimas do maior alvinegro da terra. Vamos falar sobre as movimentações do Santos no mercado da bola a partir de agora. Mas antes eu peço que você se inscreva, que ative o sino para não perder nenhum conteúdo. Se você gostar, também dá aquele like, porque ajuda a gente aí no engajamento do canal, ok? Então, bora lá, vamos falar do Peixe. Sem perder tempo, com muitas informações, vamos analisar aqui as movimentações do Santos, então, no dia. Primeiro, eu queria falar, então, sobre a novela. Rafael Cabral vem para o Santos ou não vem? Né? Então, está de saída do Cruzeiro, e a gente já noticiou no dia de ontem, né, que o Rafael Cabral interessava ao Santos, porém, saiu informação agora no final da tarde, no GE, que o Santos desistiu da contratação do Rafael Cabral, tá? Então ele não vem mais para o Santos Futebol Clube, ele vai sair do Cruzeiro, porém vai para outro clube, não o Santos. Então vamos lá, vamos analisar aqui por completo, digamos assim, aqui a minha visão que eu tenho, depois eu quero a opinião de vocês. Primeiro, vamos lá. Se fosse feita a negociação com o Cruzeiro por uma troca, eu acho que o Santos está correto. Não teria nenhum cabimento o Santos trocar o João Paulo pelo Rafael Cabral numa troca, mesmo que fosse por empréstimo ou definitivo, digamos assim. Porque, gente, você pode não gostar do João Paulo, você pode gostar do João Paulo, você pode não gostar do Rafael, você pode gostar do Rafael. Isso é questão de gosto de cada um, em termos da forma que cada um pensa o goleiro para o Santos. Só que você não pode negar que hoje o João Paulo ele tem muito mais mercado no futebol do que o Rafael. O João Paulo, hoje, ele tem propostas, já teve, de clubes europeus. Então, o Santos não pode negociar por empréstimo ou ceder uma troca, um goleiro que é 5 anos mais jovem do que o outro, que o João Paulo tem 28, o Rafael tem 33. O João Paulo tem muito mais mercado do que o Rafael. Então, se o Santos entregasse o João Paulo pelo Rafael, amanhã ou depois o Cruzeiro, o João Paulo jogando bem, o Cruzeiro poderia fazer uma grana em cima do João Paulo, entendeu? E o Santos praticamente não vai mais fazer grana em cima do Rafael, não faria mais grana em cima do Rafael, que é um bom goleiro também, mas o Santos ganharia em termos técnicos. Já no João Paulo, não. Tanto o Santos quanto o Cruzeiro, nessa negociação, tem a possibilidade de fazer uma revenda do João Paulo, porque o Santos teve propostas já até do Benfica pelo João Paulo, então um goleiro que no mínimo aí o Santos consegue fazer uns 4, 5 milhões de euros, dependendo aí na janela, que vai se abrir no meio do ano. Então, o Santos acerta em não ceder o João Paulo para o Cruzeiro? Sim. Porém, na minha opinião, o Santos erra em não contratar o Rafael. Aí vou chegar lá. Por que, Samuel? Porque, vamos lá, se o João Paulo pode ser negociado justamente na janela de julho, você já teria que contratar um goleiro do mesmo nível, né? E aí, eu não estou aqui falando no mesmo nível de... O pessoal vai falar, mas quer comparar o João Paulo com o Rafael em termos de títulos. Não, ninguém está comparando em termos de títulos. O Rafael Cabral tem mais títulos que o João Paulo. Campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, etc. Porém, em termos de serem goleiros, de defender ali, que é a principal característica de cada um, aí eles se equivalem, sim, dá para comparar, sim, qualidades técnicas de um e de outro. Aí dá para você comparar, porque não dá para comparar em termos de títulos. Então o pessoal tem que saber diferenciar na hora de fazer uma comparação de um com o outro. Entendeu? Eu vejo muita gente comparando, mas sem fazer uma análise completa. Entendeu? Então, em termos de você poder comparar eles como tecnicamente, você pode comparar sim, eles são do mesmo nível. Agora, em termos de título, não. Aí o Rafael Cabral tem mais. Agora, então, voltando ao raciocínio, o Santos já deveria contratar, então, na minha opinião, o Rafael Cabral, um goleiro do mesmo nível, técnico, para quando o Santos negociar o João Paulo no meio do ano, o Santos já tem um substituto à altura. Porque daí o Santos vai entrar praticamente na temporada de 2025,
na Série A sem um goleiro de alto nível. Então, por isso que para mim o Santos é uma oportunidade de mercado, você não pode deixar passar. Eu vou falar do Palmeiras daqui a pouco aqui, uma bomba aí, vocês vão ver o que é uma oportunidade de mercado. Então, o Santos perde a oportunidade de mercado de contratar o Rafael, preparando já para ele ser o substituto do João Paulo. Ah, Samuel, mas por que os dois vai ficar no Santos? Um vai ter que ser reserva. E daí, gente? O Palmeiras várias vezes teve Marcos e Sérgio, um era reserva do outro, Veloso e Sérgio, entendeu? O Santos já teve Fábio Costa e Carlos Germano brigando por posição. Por que não pode brigar Rafael Cabral e João Paulo pela posição, mesmo que o João fosse titular até metade do ano, e depois o Rafael Cabral assumiria a condição de titular, com o Brazão podendo ganhar espaço, né, e ser um goleiro reserva. Então, na minha opinião, o Santos fez errado, porque deveria contratar já preparando o substituto para o João Paulo. Essa é a minha opinião, deixa de vocês aqui. Agora, na negociação, eu acho que o Santos tinha que ter contratado o Rafael sem ter que colocar o João Paulo como moeda de troca para o Cruzeiro. Aí não, porque daí o Santos ia estar errado, o João Paulo tem valor de mercado, coisa que o Rafael não tem, e aí o Cruzeiro sairia ganhando nessa troca. Beleza? Então, por enquanto, a gente sabe então que o Rafael não vem, a gente sabe aquilo que eu falo, futebol, gente, o que é verdade hoje é mentira amanhã e vice-versa. Então as coisas podem mudar de uma hora para outra, mas nesse momento, segundo o GE, então, o Santos não vai contratar o Rafael Cabral, beleza? E aí, em cima disso, eu queria falar que o Santos vai anunciar um pacotão de reforço aí, digamos assim, ou de apostas, até sexta-feira aí, esperando fechar aquela janela aqui do futebol brasileiro, né, que você pode contratar jogadores que atuaram nos estaduais. E o Santos, então, com a finalidade, a finalização do transfer ban, vai poder contratar esses jogadores que já estão engatilhados, que a gente já sabe, que é o Maceió, que vem da Portuguesa, o Gonzalo Escobar, que a gente falou aqui faz tempo já, que foi na troca do Felipe Jonathan, lateral esquerdo, e também o Patrick Estrela, jogador do Atlético Mineiro, está bem encaminhado com o Santos para ser aí, digamos assim, a melhor contratação do Santos, o Patrick Estrela, e pode ainda, quem sabe, o Santos fechar o Tomás Pochettino, jogador do Fortaleza também. Então, seriam esses 4 jogadores, reforços 3-4 para o Santos, aí na sequência da Série B, beleza? Esse é o pacotão de reforços e que o Santos pode anunciar. Reforços, você fala, Samuel, tá maluco? Reforço? Tá bom, vamos mudar então. Não são reforços, são apostas, porque para mim são jogadores de nível técnico bem baixo, e não acredito que algum deles vá mudar muito o patamar do Santos. Na minha opinião, o Patrick Estrela é o melhorzinho, digamos assim, tem um pouquinho mais de qualidade, mas é um jogador também que, na minha opinião, por isso que o apelido dele é Patrick Estrela, porque ele se acha mais do que ele joga, o apelido dele nos clubes que ele jogou, tá? Além disso, ele é um cara que se contunde muito, é um cara que é bem chinelinho, é um cara que reclama demais, por isso que ele é estrela. Então, para mim, é um jogador que não confio muito que ele vá ter uma longevidade no Santos aí, não, apesar da contratação. Vamos ver se o Santos vai ter que enfiar dinheiro nessa negociação, né? Se vem por empréstimo apenas, ou se o Santos vai fazer a besteira de colocar na cláusula a obrigatoriedade para contratar em definitivo o Patrick Estrela. Aí é brincadeira, porque não dá para você contratar um jogador desse pagando 10, 12 milhões de reais aí para um jogador que a gente sabe como é que funciona aí. Eu acabei de falar aqui a parte de futebol, joga muito pouco, entendeu? Então, vamos ver como é que vai ser essa negociação na hora que anunciar. Mas o Patrick Estrela está bem encaminhado com o Santos. Queria falar, então, em cima disso, justamente o que eu acabei de falar. Você não pode perder uma oportunidade de mercado. E acabou de sair agora, nesse momento, uma contratação que dói no estômago do torcedor do Santos, né? O Palmeiras acaba de anunciar a contratação do Felipe Anderson, ex-jogador do Santos, o meia-direita ali, né, que fez sucesso aí na Lazio, jogou no West Ham também, né, teve uma boa passagem pelo Santos, revelado na Vila, e o Felipe Jonathan falou que até gostaria de voltar ao Santos, né, uns tempo atrás, e aí não deu certo, o Santos não tem dinheiro, por isso que eu falo para vocês, gente, o clube que não tem dinheiro tá ferrado. Hoje, Palmeiras e Flamengo estão nadando de braçada no futebol brasileiro. É só os dois que ganham títulos. O Atlético Mineiro vai dar uma incomodada de vez em quando aí, né? E mais algum outro clube, mas de resto, Palmeiras e Flamengo dominam o futebol brasileiro hoje. É a espanholização do futebol brasileiro. Como é Real Madrid e Barcelona na Espanha. Eu ganho o Real Madrid, eu ganho o Barcelona. Aqui agora eu ganho o Flamengo, eu ganho o Palmeiras.
De vez em quando vai ganhar um aí, mas os dois estão dominando o futebol brasileiro de braçada, pelos grandes jogadores que tem, pelo dinheiro que eles têm. O Palmeiras, a nossa querida Leila lá, que banca tudo, né, enfia uma grana violenta lá, e o Flamengo por ser uma potência em termos de arrecadação. Então tá, eles vão nadar de braçada e o Palmeiras acaba de fechar a contratação do Felipe Anderson. E aí nós, precisando de um camisa 10, ali, um articulador, um jogador desse nível, o Palmeiras contrata fácil, vencendo a disputa com a Juventus, hein? O Felipe Anderson estava tudo encaminhado para jogar na Juventus. E aí o Palmeiras vai lá em cima da hora e pega o Felipe Anderson para jogar aí no Palmeiras. Uma baita contratação aí no meio-campo deles. E aí que eu falo para você, sem dinheiro não faz futebol. E o Santos continua pobretão, né, no futebol. Agora a gente sabe que está na segunda divisão, né, vai disputar, a gente vai voltar, se Deus quiser. Mas por isso que eu falo que o Santos tem que se tornar uma SAF, ter investimento, ter dinheiro para poder competir com esses clubes aí. O Santos, eu digo os outros também, tá? Porque do jeito que tá, gente, pode esquecer. Ou é Palmeiras, ou é Flamengo, campeão de tudo, porque não dá para você competir com clubes que são infinitamente superiores economicamente do que os outros, tá? E para finalizar aqui, para encerrar o vídeo, a gente viu a notícia hoje também que o treinador Cleiton Lima pediu para sair do Santos, né? Treinador das Sereias da Vila, uma contratação errada da diretoria do Santos na hora errada, tá? Samuel, mas não foi provado nada contra ele na ocasião, tá, gente? Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não foi também colocado ainda mais em cima da justiça, porque as próprias meninas falaram que elas não tiveram a oportunidade de falar, de denunciar. Entendeu? Aonde a fumaça, fogo. 19 cartas não são à toa. 19 meninas não são à toa. Jogadoras de outros clubes não são à toa, porque elas sabem de alguma coisa no mundo do futebol feminino. E outra coisa, o Santos fez uma reformulação no elenco feminino nas Sereias, mas tem meninas que estavam na época do Cleiton Lima que continuam lá, e elas se sentiram incomodadas. O Santos dentro de campo está quase também beirando a zona de rebaixamento nas Sereias da vida do futebol feminino. Então, não dá para você contratar um treinador desse. Ele pediu para sair, eu acho só errado que ele falou que é melhor para ele, para a família dele, porque ele está sendo ameaçado, aí eu acho errado, não pode fazer isso, entendeu? Mas ele fala que é bom para o Santos, para as jogadoras, para ele e para a família dele. Eu acho que para ele, para a família dele, para todo mundo é melhor, e para as jogadoras do Santos nem se fala, porque elas estão desconfortáveis com a presença dele lá. Isso é um fato, tá? E eu acho que o Santos errou, a diretoria do Santos, em contratar esse profissional nesse momento, principalmente o Alexandre Galo, que é o homem forte de futebol no Santos, que fez um bom trabalho o ano passado no Santos, mas esse ano aqui está começando muito mal, fazendo várias lambanças, e eu acho que corretamente o Cleiton se afasta nesse momento, porque não dá para ele continuar como treinador das Sereias da Vida, das meninas, porque elas estão desconfortáveis com a presença dele no Santos Futebol Clube. Beleza? Se você gostar do vídeo, dá um like, não se esqueça de compartilhar o nosso canal, deixe a opinião nos comentários, a gente volta com muito mais de Santos aqui. Valeu? Um forte abraço, fique com Deus, até a próxima.